Brasília, 1h30 da tarde desta segunda-feira, 1º de outubro de 2018. Aqui, Goiânia, Goiás. Do estúdio 444, Cajuru, o seu candidato ao Senado Federal na campanha Tostão contra milhões e os carrapatões. Seguimos com alegria, faltando 6 dias para as urnas neste domingo, 7 de outubro, as eleições gerais em todo o país. Senhoras e senhores, goianos, goianas, jovens, meus únicos patrões e brasileiros, meus amigos, minha gente, no país e fora dele. As duas pautas principais de hoje, nesta edição de A Voz de Goiás, pelas 28 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para quase 4 milhões de seguidores e acessos. Primeiro tema. Eu quero deixar aqui, pela última vez, de forma clara e definitiva, especialmente para aqueles que são jagunços de mídia, que são jornalistas frustrados, que nunca tiveram nenhum sucesso em suas carreiras, que sempre foram muito mal remunerados por suas incompetências, e aí, por falta de emprego, viraram assessores de imprensa, de coronéis políticos e de políticos corruptos, naturalmente. E, por consequência, se corromperam. Jornalistas que viram jagunços. E que atacam os concorrentes a mando do seu patrão, do seu coronel, ou de outro político, da mesma forma canalha, com um serviço sujo. Um deles já é conhecido, o serviço de fake news. O outro é a plantação de matéria que não condiz com a verdade. Como eu tenho 40 anos de carreira na televisão brasileira e vivo no estado de Goiás desde 1979, tenho a convicção de que a maioria da população goiana, a maioria absoluta, acredita em mim e sabe que eu não minto, pois quem mente também rouba. Essa questão de ficar querendo jogar o Cajuru contra este ou aquele candidato à presidência da República, registro. Nas viagens ao interior, lideranças, candidatos pedem para que eu, Cajuru, em função do meu prestígio nacional, grave vídeos para candidatos à presidência da República. Eu, até hoje, só aceitei gravar 4 candidatos à presidência da República que eu tenho alguma afinidade. E por que alguma? Porque esses 4 eu também discordo de muitas opiniões deles todos, dos 4. Mas concordo e aplaudo algumas virtudes desses 4 candidatos. Gravei sem nenhum problema o que eu penso de cada um, gravei até aquilo que quiseram me jogar contra um deles, que todo mundo sabe, é o mais polêmico. E aí os canalhas da mídia, os jagunços, eles acham que você gravar um vídeo significa que você vai estar apoiando este candidato. Eu não tenho culpa do meu nome Jorge Cajuru estar rigorosamente bem aceito como um dos 2 senadores eleitos do estado de Goiás até hoje, faltando 6 dias para a eleição. Daí, o dia todo, é gente me ligando, gente que eu nem esperava e que antes não me apoiava e que agora quer me apoiar. Quer gravar vídeo para mim. Pode gravar. Eu não vou recusar apoio. Em política, você não pode recusar apoio, exceto se este apoio vier de alguém comprovadamente corrupto,
Exemplo, eu não aceitaria apoio de Marconi Perillo, jamais. De Sérgio Cabral, jamais. De Aécio Neves, jamais. De Jader Barbalho, José Sarney, Eduardo Cunha e tantos outros. Então você tem que saber de quem você aceita a gravação de um vídeo que vai dizer que te apoia como senador em Goiás. Posto isto, gravar vídeo para Cajuru, e podem me gravar aí, não significa jamais que eu vou estar, se eleito for senador por Goiás, e serei orgulhosamente, e farei história, pode ter certeza, população goiana, eu só vou apoiar o presidente da República eleito que agir de forma correta com a população goiana e brasileira. Com aquele que for honesto e principalmente tiver palavra em tudo que prometer, cumprir e em tudo que for de direito. Exemplos: reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, reforma política, salário mínimo, saúde, educação, segurança, meio ambiente. Cajuru vai lá votar. Eu vou votar de acordo com a voz da população do meu estado de Goiás, por quem eu poderei ser eleito. É o mínimo de minha obrigação. Eu não tenho compromisso com nenhum candidato à presidência da República, que fique bem claro. E já tomei uma decisão neste final de semana. Não vou declarar voto para ninguém. Por quê? Porque até agora ninguém merece o meu voto. Antes eu tinha definido o meu voto. Hoje eu prefiro esperar. Porque a declaração de voto dá a impressão que você está apoiando aquele candidato. Eu vou esperar até o final de semana. É um direito meu. É até direito meu anular o voto se eu achar que nenhum deles merece a minha confiança. Mas tenho certeza que um deles vai merecer a minha confiança. E eu vou decidir. Agora, eu tenho que preocupar com minha candidatura. E deixar claro para o candidato à presidência da República que eu, de repente, decidir o voto, que voto não significa acordo. É por isso que eu tenho medo de declarar voto e votar e o eleito presidente achar que isto ele terá no Senado todos os votos do Cajuru a favor do que ele decidir como presidente da República. Horas! Isto jamais. Meu nome não é Eduardo Cunha. Não tem acordo, não tem negociação comigo, não tem negociata comigo. Até para a emenda, se eu precisar de uma, e vou precisar, claro, se o presidente da República condicionar a emenda para eu votar a favor dele em algo que for contra a população, esqueça. Esqueça. E daqui para frente eu não gravo vídeo para ninguém mais. Está todo mundo me ligando. Se querem gravar, o Bolsonaro quer gravar um vídeo para o Cajuru. Se ele quer gravar, tudo bem. O Ciro Gomes também disse que vai gravar um vídeo para o Cajuru. O Álvaro Dias já gravou hoje. Já chegou, inclusive, na nossa redação. Quem quiser gravar, pode gravar. Agora, gravar vídeo para mim não significa que está ganhando o apoio do Cajuru e que eu amanhã, com esse candidato sendo eleito presidente da República, eu vou estar ao lado dele. Eu vou estar sempre ao lado da população goiana. Creio que fui muito claro, assunto encerrado. Segunda pauta. Meus amigos, minha gente, chegamos agora ao ponto crucial da questão. Qual é o propósito de cada candidato ao Senado no estado de Goiás? Um deles, entre os dois mais bilionários candidatos, fala em reformas. Eu defendo uma reforma tributária que reduza a carga de impostos que os pobres pagam e que aumente para os ricos, inclusive este que é bilionário, candidato ao Senado, e todo mundo sabe quem é, né? Que era pobre e ficou rico
assim como Marconi Perillo. Porque hoje os pobres pagam muito mais do que os ricos. Até porque só pobre paga imposto, na maioria. Nunca generalizo. Por exemplo, quando alguém compra um carro popular, paga quase 40% de impostos. E quando um milionário compra um jatinho particular, ele paga uma quantia irrisória. Sabiam disso? Será que esse candidato bilionário ao Senado de Goiás, que já foi prefeito de uma cidade do interior, será que ele vai pensar como eu? Eu vou defender um aumento brutal na taxação de produtos de luxo e supérfluos, como aviões a jatos particulares, que este candidato, por acaso, possui um, e eu gostaria de saber se ele vai defender o eleitor ou ele vai defender a ele mesmo e sua riqueza pessoal e seus aviões particulares. Eu defendo a taxação de grandes fortunas. É um dos meus principais projetos. Não posso apresentá-los na televisão, pois só tenho 30 segundos. Mesmo assim, o Marconi me tirou do ar 9 vezes. Eu perdi 9 chances de falar de projetos. E a vida segue. Mas no facebook.com/Cajuru Senador, você tem lá quase 50 projetos inéditos que você nunca viu. E compare os meus projetos, por fineza, com os dos outros candidatos, e principalmente um que fala que ele tem projeto. Ele tem projeto para ele, para ficar mais rico, cada vez mais rico, aumentar sua fortuna. Ele não tem projeto para vocês. Essa é a diferença. Eu repito que assim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha e em todos os países que conseguiram se desenvolver e garantir dignidade ao seu povo, houve um enfrentamento na taxação de impostos das grandes fortunas. E aí que eu desafio, qual o outro senador de Goiás que tem esta coragem de, antes da eleição, dizer que vai agir assim? E eu estou registrando em cartório este meu compromisso. Aceite, Marconi, aceite, Vanderlan, os bilionários. Aceitem, por fineza. Não estou aqui baixando o nível. O nível está alto da nossa discussão. É discussão de projetos. Eu estou apenas desafiando. Quem fará da mesma forma? Quem agirá da mesma forma? No Brasil, na verdade, a gente não entende por que não pode ser assim. O que vocês, candidatos ao Senado de Goiás, vão defender sendo eleitos? Eu defendo rever a política de incentivos fiscais com a qual em Goiás o grupo de Marconi Perillo transferiu mais de 80 bilhões para as mãos dos amigos do rei. E você, outro candidato, que a gente ainda não sabe se é ou não ligado ao Marconi Perillo, você tem proposta para este assunto? Sério? Importantíssimo? Tem? Qual é a sua proposta? Pode me responder? A mim não, a população goiana. Carrego comigo o sonho de servir a população, de ajudar a construir um país mais justo. E é por isso que pretendo levar para o Senado uma enorme quantidade e qualidade de projetos, muito bem elaborados por mim. Eu também defenderei as causas sociais em especial, pois nunca abri mão delas como vereador, que são lutas justas. Com coragem eu vou defendê-las e com determinação. Minha equipe de projetos, raramente um senador conseguirá ter. Eu tenho Fernando Gabeira, tenho o senador Regufe, tenho o senador Cristóvão Buarque, tenho o ex-senador Pedro Simão, tenho o Frei Beto, tenho o José Luiz da Atena, tenho o Ricardo Boechat,
Eu tenho amigos voluntários que me ajudam na elaboração e, além da elaboração, a discussão dos projetos. Eu vou votar contra a reforma da Previdência. Algum candidato tem coragem de dizer isto aqui e gravar e registrar em cartório? Tem Vanderlan? Tem Marconi? Tem Lúcia? Agora, antes da eleição, eu vou registrar em cartório, hoje, segunda-feira. Eu votarei contra a reforma da Previdência, que retira, na verdade, direitos dos mais pobres. Eu vou votar contra essa reforma trabalhista, que acabou com proteções básicas dos trabalhadores. Vou votar contra o congelamento dos gastos em questões de saúde e educação. E eu vou votar no Senado como votei aqui na Câmara Municipal, em relação à Previdência Social. Sempre a favor da população em quaisquer assuntos polêmicos. Polêmicos porque tem muito dinheiro envolvido para se comprar voto. Comigo ninguém terá coragem de chegar e oferecer. Cajuru, tanto pelo seu voto, eu subo na tribuna e falo o nome de quem me propor, de quem me fizer uma proposta desonesta, de quem fizer negociata no Senado. Qualquer negociata que eu ver no Senado, eu subo na tribuna e dou o nome aos bois. Não tenho dúvida disso. Eu quero e faço questão de ser uma pedra no sapato de cada colega corrupto. Eu vou honrar o seu voto, eleitor goiano, eleitora goiana, e jamais me posicionarei a favor de privilégios e de injustiças. Fiz este pronunciamento aqui como se estivesse na tribuna do Senado no meu primeiro dia. É assim que vou agir. E antes da eleição, por falta de tempo na televisão, nas redes sociais, graças a vocês e a mais ninguém, com uma audiência fantástica, eu posso dizer e registrar em cartório que é assim que vou trabalhar, agir e votar. Quem é que pode fazer o mesmo? Eu desafio Marconi, Vanderlan, Lúcia, desafio todos os outros. Quem é que tem a coragem de já antecipar como vai votar no ano que vem, como eu, Jorge Cajuru, acabo de fazer? E é por isso que termino dizendo o que comecei. Gravar vídeo não significa que eu apoio nenhum candidato à presidência da República. Eu só vou apoiá-lo, ele eleito, se ele agir a favor da população goiana e brasileira. Se não agir, eu romperei com ele no primeiro dia. Portanto, é melhor a gente ter uma relação neutra. Você, candidato a presidente, fica na sua, eu fico na minha. Agora, se quer gravar vídeo para mim, aceito o seu vídeo, desde que sejam os únicos 4 candidatos que eu tenho alguma afinidade. O que é afinidade? Que eu aplaudo algumas virtudes e que eu discordo de algumas questões que, para mim, são absurdas. Eu não vou falar aqui nomes, durante a semana, se vocês quiserem, eu falo o que eu concordo e o que eu não concordo com cada um desses 4, que são os únicos que eu gravei vídeo e que eles agora estão gravando vídeo também para mim. Agradecidíssimo, voltamos a qualquer momento em edição extraordinária e hoje, 8 da noite, um grande comício para 5.000 pessoas em Catalão. Estarei presente com o maior prazer, avisando a Catalão e toda a região com direito a pronunciamento neste comício. Até!